Lívia, olha só o que você fez com seu carro, menina. Meu Deus do céu. Ó, Lívia, quem que te ensinou a dirigir? Foi sua mãe? Oi, então foi. Ai! Aí, ó, você bateu em mim. Bom pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos e no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida de um dos inscritos em que ele pediu para auxiliar num projeto dele aqui, numa simulação dele. Inclusive ele falou que ele estava tendo um problema que o arquivo, né, já é uma simulação que já estava pronta, né, que ele recebeu e que ele está tentando entendê-la um pouco melhor. Eu vou ver o que eu posso ajudar aqui, né, no entendimento dessa simulação. Então, basicamente aqui o que a gente tem é o seguinte, fazendo uma breve análise aqui, né, eu tenho aqui um conjunto de 4 módulos. Esses módulos aqui são módulos de 60 células, que tem aqui mais ou menos 8.94 aqui de corrente de curto-circuito. E o que a gente vai fazer, né? Nesse caso aqui, nós vamos pegar a simulação se propõe, né? Ela se propõe o seguinte: pegar esses módulos, associar 2 módulos em série, depois dois séries desse módulo em paralelo, para alimentar um carregador de bateria. Identifique isso aqui, né? Eu identifiquei isso aqui como uma bateria, né? Aqui ele inclusive deixou um outro modelo de bateria mais próximo, né, que ele já tinha montado, então ele deve ter testado esse cara aqui e depois voltou para um modelo aqui que ele achou mais simples. E aqui, né, a gente tem 3 conversores que talvez esteja um pouco, devido à poluição, né, muita chave, muito símbolo aqui, né, talvez seja um pouco difícil de enxergar, mas são 3 conversores Buck Boost. Isso aqui são 3 conversores Buck Boost. E esse conversor aqui, esses conversores, eles estão sendo acionados pelo um PWM para cada um aqui, ó. Tem um PWM para cada um. Esse PWM é um PWM que a portadora do PWM de cada um está defasada de 120 graus, igual a gente está observando aqui. Então, se a gente rodar a triangular, essas triangulares aqui, elas vão estar defasadas entre si de 120 graus, né? E aqui ele tem também um algoritmo Perturbe Observe, que eu nem mexi, nem peguei ele para olhar, né? Assim, mas ele é um algoritmo Perturbe Observe. E o que ele está fazendo aqui no final das contas, né? Ele está medindo a corrente, a tensão dos módulos e extraindo a máxima potência deles para carregar a bateria. E esse conversor, por ele estar trabalhando 3 Buck Boosts, estarem trabalhando defasados de 120 graus, eu já ouvi, né, o nome de entrelaçado, né, ou interleaved, né, para inglês, né, interleaved, para descrever esse tipo de conversor. Porém, quando eu vi isso, eles tinham indutores acoplados, né, então eles tinham indutores acoplados para que o próprio acoplamento do indutor fizesse esse papel, né, esse papel de poder desacoplar essas componentes e elas ficar uma corrente mais fácil de ser filtrada pelo capacitor de saída. Apesar de que aqui esse capacitor é pequeno, porque essa bateria aqui ela obscura esse capacitor. Como assim obscura? O capacitor ele tem o papel de manter a tensão fixa, né? Porém, o que esse cara aqui vai fazer, essa fonte aqui de tensão vai fazer? Ela vai anular esse capacitor aqui praticamente. Esse capacitor aqui não tem nem muita aplicação aqui. Bem dizer, esse cara aqui já funcionaria como se fosse um capacitor infinito, né? Inclusive, de cara aqui eu já vou tirar ele, né? Vou colar ele aqui e desabilitar, porque não vou trabalhar com ele, vou tentar trabalhar com a fonte mais no caso aqui o modelo mais próximo da bateria dele. Inclusive até comprei umas baterias também para fazer experimento, né? Bateria de lítio, mas ele falou que esse aqui é um modelo de bateria de chumbo ácido, né? Então é outro tipo de bateria. Mas assim, bem dizer aqui o que ele falou. Ele falou que estava tendo problema na simulação. Quando roda, estava dando gráficos aqui que não estavam fazendo sentido para ele, né? E principalmente de simulações que a gente pega prontas, né? Quando a simulação está pronta, é muito provável de acontecer isso mesmo. De algumas coisas você olhar e falar assim, poxa, mas não estou entendendo nada, né? Porque a pessoa que fez a simulação naquela época, ela fez a simulação com um objetivo. Então, nem sempre a pessoa que pega, né, que herda essa simulação vai conseguir entender. Aqui ele tem uma porrada de medições que eu não acho tão necessária, porque vamos ver aqui, né? O que ele está medindo? Ó, ele está medindo tensão, ele está medindo
Ele está medindo as tensões aqui do ciclo ativo, que são as mesmas, né? Então, de cara aqui, né, para facilitar a simulação, eu vou até rodar ela de novo, vou deletar esses caras aqui porque a gente não vai medir eles mais. Se eu for medir, eu vou medir só um e vou chamar ele aqui de ciclo ativo, né? Que ele vai ser o mesmo para os três, então não tem sentido eu medir o mesmo, né? Que mais que ele está medindo que eu acho talvez desnecessário aqui, ó? Está medindo potência dos módulos, eu acredito. Vou deletar também porque eu já sei mais ou menos qual é a potência que eles vão ter, porque eles são circuitos de entrada aqui, né? Então eu estou colocando aqui minha tensão, minha irradiância, esse aqui seria minha irradiância e minha temperatura de entrada e pronto, acabou. Ele vai atuar dessa forma. Que mais aqui que pode ser desnecessário? O pulso aqui, né, que eu não tenho necessidade de medir ele, o pulso PWM, porque se ele está saindo corretamente, eu já identifiquei aqui que ele estava saindo corretamente, não tem necessidade de eu medir ele. Então isso aqui vai me ganhar muito tempo na hora de simular, né? Ele vai rodar mais devagar, vai rodar menos lento, né? A tensão no indutor também não acho que seja tão importante assim, porque geralmente quando a gente mede a corrente no indutor. Tensão na chave também, vou tirar. E isso aqui é porque é o seguinte, eu quero que minha simulação roda rápido, porque senão eu vou ficar toda hora mexendo nela e ela não vou conseguir saber o que é, né? Que tá dando de errado. Vocês desculpem o barulho aí no fundo, pessoal, porque eu tô gravando aqui na casa da minha sogra e minha filha vai estar aqui perto, daqui a pouco me chamando para jogar, e vocês já viram como é que é. O que mais aqui que eu posso tirar? Tensão no capacitor. Olha o quão desnecessário é medir tensão em um capacitor que está próximo de uma... Se bem que não, né? Vou deixar isso aqui porque antes eu tinha esse modelo e esse modelo aqui, não... a tensão dele é fixa, então não tinha muita necessidade de medir. Acho que tá bom, vamos dar uma rodada aqui agora. Aqui então, quando eu rodar, ele vai me dar um resultado. Antes de rodar, né? O que eu deveria ter verificado? Eu vou verificar aqui agora, né? Meus parâmetros da minha simulação. E lembrando aqui eu tenho uma frequência de 10K. 10K significa que você tem um período de 100 microsegundos. O ideal é que você utilize um passo de tempo umas 100 vezes menor do que isso. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou rodar aqui, vou botar um resultado da corrente no indutor. A gente observa que deu até uma corrente próxima aqui, porém não está tão bonitinho assim, né? Olha só, o que a gente observa numa forma de onda dessa aqui? Isso aqui é uma forma de onda de indutor. Geralmente essas correntes elas são triangulares mesmo, triangulares. Elas não são, não tem essa perca de pico aqui. Isso aqui é porque perdeu o pico. Se perder o pico, provavelmente você vai ter que diminuir o passo de tempo. Olhando aqui, ó, a gente vê que tem um passo de tempo de 10 microsegundos. É um passo de tempo muito grande para uma frequência cujo período é de 100 microsegundos. Então, eu estou tendo 10 pontos para cada ciclo ativo aqui, para cada chaveamento. É muito pouco. Eu vou colocar aqui, então, 100 pontos, que aí eu acho que já vai ficar mais próximo. Vamos rodar. Ali também eu vi que tem 1 segundo de simulação, que é um tempo demasiado longo para uma simulação. Porém, não custa nada. Vamos rodar ela aqui, vamos esperar um pouquinho. Se for o caso, eu corto esse tempo aqui também do próprio vídeo e não tem problema. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui na corrente, né? A gente pode perceber que a corrente agora que ela está triangular, ela faz um pouco mais de sentido. É uma corrente que eu espero de um conversor do tipo que eu poderia chamar de entrelaçado, por ele estar defasado 120 graus. Porém, eu tenho que verificar se ele tem que ter acoplamento magnético entre os indutores. Eu acho que sim, mas bom, vamos ignorar isso por enquanto, né? Eu estou querendo ajudar ele a simular. Então aqui ele teve um transitório, esse transitório aqui me deixou muito curioso, porque eu não estou sabendo por que está demorando tanto tempo aqui para acontecer isso, mas na verdade eu desconfio o porquê. Porque seria o seguinte, aqui nós temos um capacitor na saída dos módulos, aqui, né, conectado aos módulos, nós temos um capacitor de 470 microfarad. Não aconselho que tenha um capacitor tão grande na saída dos módulos pelo seguinte princípio. Primeiro, para que esse capacitor está aqui? Qual que é o objetivo dele? Esse capacitor aqui, ó, se você não tivesse uma bateria, esse capacitor teria que ser um pouco maior, porque esse capacitor aqui, ele é capacitor de filtro, ele é capacitor para filtrar, para absorver ripple de corrente.
Então esse aqui realmente faria sentido ele ter um valor maior. Vou até colocar aqui uns 22 micro, né? E aqui já nesse outro capacitor aqui, eu acredito que ele não precisa de ser desse tamanho. Inclusive aqui eu vou colocar tipo 1 micro mesmo, porque eu não acho que tenha que ter uma... Essa capacitância, não se engane, para simulação ela tem que existir, mas somente para simulação. Num ambiente real, você poderia ter um capacitor de entrada também para tirar essa, porque aqui você tem uma indutância, ó, nesses cabos aqui você tem uma indutância, então você teria um efeito ruim dessa indutância aqui no seu conversor. Porém, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse capacitor aqui para desacoplar essa indutância. E qualquer capacitor aqui, tipo 100 nano, coisa assim, eu acredito que já seria o bastante para você desacoplar. Então vamos... O que eu fiz? Então eu vou rodar de novo, né? Na verdade eu vou deixar rodado porque eu não analisei, né, direito a... Vou deixar do jeito que estava, vou voltar aqui para 1 micro, vamos rodar. E vamos ver quanto tempo que vai demorar. Vai demorar bastante, vai demorar 1 minuto aqui a simulação. Bom, já rodou, né? Então aqui vamos plotar as correntes de interesse, as primeiras correntes aqui do meu interesse, que são as correntes dos indutores. Aqui a gente observa que a gente tem um transitório bem estranho aqui. Ele fica desse tempo aqui, depois ele demora, né, a começar a funcionar. Vou plotar um outro resultado aqui, vamos ver se a gente tem aqui a tensão, o VPV aqui dele é esse aqui, então vou plotar o VPV. E o VCAP eu não sei qual que é, vamos ver qual que é o VCAP, esse aqui. Então ele fica um tempo aqui, né, com algum problema aqui, eu não sei o que que é. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir essa capacitância, eu acho que talvez seja ela esteja atrapalhando. Ela não tem necessidade de ser um valor grande. Para a simulação precisa, para o experimento também precisa, porém, nesse caso aqui a gente poderia colocar 1 micro aqui que funcionaria. Esse cara aqui eu já acho que é interessante colocar ele uns 22 micro, porque ele tem um papelzinho importante. Porque se for 1 micro aqui, eu acho que não tinha nem sentido ter esse capacitor aqui, né? Porque ele ia estar sendo obscurecido aqui pela própria bateria. Mas vamos ver, vamos rodar aqui, vamos ver o que vai dar. Antes de terminar, né, a análise, né, a rodar o outro resultado, vamos observar uma coisa interessante aqui, olha. O meu circuito está funcionando da seguinte forma. Aqui, né, esse circuito aqui ele é um circuito que está fazendo MPPT. Então, nesse passo aqui, ó, depois desse transitório, eu estou tendo a busca da máxima potência. E o que está acontecendo? Eu estou tendo aqui, ó, a minha tensão caindo até a tensão mais ou menos de máxima potência dos módulos, e ele fica oscilando em 3 pontos. Então ele fica assim, ó, ele fica assim, vou nesse ponto, descubro que a minha potência diminuiu, depois eu vou para esse ponto, descubro que ela aumentou, depois eu vou para esse ponto, descubro que ela diminuiu e vou continuar oscilando nesses 3 pontos aqui para me ter certeza de que eu estou em torno aqui do máximo da potência, né? Da tensão de máxima potência. Enquanto as correntes, a gente observa que as correntes são triangulares, defasadas de 120 graus, e elas vão ter um benefício para o capacitor na saída. A gente vai ter um capacitor com bem menos ripple, talvez seja por isso que ele usou um capacitor muito pequeno. Porém, elas têm também uma coisa muito interessante, uma informação muito importante aqui que a gente tem que considerar, que é o seguinte: por que eu acho que o MPPT desse cara foi um MPPT bem feito? Porque nesse caso aqui, ó, principalmente, ó, a gente teve o seguinte: o transitório das chaves passou. Agora aqui vocês observaram que a minha tensão ela ficou muito ruidosa. Talvez seja por isso que ele estava usando 475 micro. Aí faz sentido. Olha aqui. Minha tensão no módulo está ridiculamente alta, né? Está muito alta. Então o Buck Boost aqui ele ia fazer isso. Ele ia puxar uma corrente que ia fazer esse cara aqui. Ele realmente tem que ser um cara de valor elevado. Então, voltando aqui para o assunto, né? Aí sim faria sentido. Não que ele não funcione dessa forma, mas aqui ele já ficou descaracterizado. Não sei se vocês estão observando, mas a minha tensão ela está oscilando, ela está oscilando aqui, só que ela está chegando a níveis que ela está até abrindo o módulo, né? Ele está abrindo o módulo aqui, o capacitor ele tem que ser um valor superior mesmo, ele tem que ser um valor um pouco mais alto mesmo.
Nesse caso aqui, se fosse um book, por exemplo, talvez não precisasse disso, né? Mas aí realmente, né, aqui com o capacitor de 470, realmente faz mais sentido. Aqui então a gente tem a corrente devolvida aqui, né, a corrente dos indutores, tá de acordo com o que eu esperaria, né? Elas têm que ser da forma triangular e tem que estar defasadas de 120 graus. Vamos observar aqui alguma outra coisa. Vamos pegar esse cara aqui, já que eu tirei ele, né? Já que eu medi ele e vi que está tudo ok, vamos pegar aqui agora a tensão na carga, que seria, acho que esse VCAP aqui. Vamos observar, essa tensão aqui está um pouco chaveada demais. Talvez aumentando a capacitância a gente tenha uma tensão menor. E vamos ver a corrente na carga, né? Corrente na carga também é importante. Também é uma corrente que está um pouquinho chaveada, está um pouquinho oscilando demais. E talvez aqui, aumentando a capacitância, a gente tenha um benefício aqui, né? Vamos colocar aqui 220 e vamos rodar e ver o que acontece, né? Novamente, pessoal, quero deixar bem claro que eu não fiz nenhuma análise para ver se esse book boost está bem projetado, se o entrelaçamento dele está certo. Não olhei o código também, estou olhando esse código aqui pela primeira vez. Aqui no caso, o que eu entendi, o que eu interpretei aqui é que ele faz um código muito parecido com o que eu fiz numa outra videoaula, em que ele pega e fica variando, né, o ciclo ativo, né, de um incremento aqui, ó, ele faz um incremento aqui, né, de ciclo ativo e varia ele para ele chegar num ponto em que fica em máxima potência, que aqui ele está chamando de perturbe e observe. Eu também chamei de perturbe e observe. Pode ser que alguém se oponha, né, porque um acadêmico aí que entende mais, ele pode identificar alguma coisa que não seja, mas acredito sim que seja, porque ele tá muito parecido com o meu também, e eu considero o meu também, né? Mas vamos ver aí, né? Bom, a tensão aqui está um pouquinho menos, com um pouco menos de ripple. Nós não nos livramos do transitório, infelizmente a gente vai ter aquele transitório ali, não sei porquê. A tensão, ela tem que ser uma coisa interessante. No book boost, a tensão na saída, ela tem que ser uma forma de onda meio próxima do triangular. Igual tá aqui. Esse caso aqui tá próximo do que a gente esperaria. Como é uma carga que tem viés capacitivo também, talvez seja isso que esteja interferindo, né? Isso aqui é a corrente, né? A corrente vai ser, vamos ver aqui a tensão, né? No caso, a tensão, ela talvez não seja tão bonitinha, né? Tão triangular, né? Também tá bem da forma de onda triangular, o que parece que agora ele está funcionando ok. Então, espero que eu tenha ajudado o aluno que me perguntou isso, né? Que me perguntou sobre esse projeto aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida também, manda aí, né? Manda aí nos comentários ou entra no grupo do Telegram aí. Fica à vontade para mandar. Nem sempre eu vou conseguir atender você no tempo que você precisa, porque eu sou professor também, né? Então eu tenho minhas demandas externas, inclusive eu tenho que fazer muitas outras coisas aqui depois dessa aula. Mas pessoal, muito obrigado aí pelo apoio. Por favor, dá um like aí se você gostou do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativa as notificações e nos vemos no nosso próximo análise aqui ou nossa próxima simulação. Um abraço.